Olá, graça e paz a todos. A paz do Eterno vos enche cada dia mais. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos que eu disse que eu postaria um vídeo todos os dias. Eu não postei porque meu celular teve que reinstalar o sistema porque foi corrompida a sua memória através de vídeo. Bom, vamos lá, o que interessa, porque devemos resumir o tempo por causa do horário e meus vídeos, infelizmente, eu consigo fazer não consigo ser muito rápido. Bom, vamos lá. Estamos falando sobre a nossa declaração de fé, como sempre eu faço questão de dizer, da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, e tem base a CJDB que lançou através da CPAD. Essa declaração de fé, declaração de fé de todas as Assembleias de Deus, como já disse, independente da sua convenção, não independe da sua convenção da Assembleia de Deus, essa declaração de fé que funciona para nós. Estamos aqui com alguns livros que estamos vendo a Teologia de Orr, Teologia Sistemática, que nós separamos. Estamos também com o Wycliffe, dicionário Wycliffe, como base para nós falarmos hoje. Estamos usando, como eu sempre gosto de dizer, a Sagrada Escritura. E temos alguns livros ali atrás que recebemos de apoio. Vamos rápido, vamos falar para nosso terceiro credo que vamos comentar hoje. Já comentamos na inspiração verbal, na inspiração divina das Escrituras, já comentamos sobre a Trindade. Hoje vamos comentar sobre o terceiro credo. Vamos lá. Cremos no Senhor Jesus o Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária, expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. Referência: João 3,16 ao 18, Romanos 1, 3, 4, Isaías 7, 14, Mateus 1, 23, Romanos 10, 12, Romanos 8, 34, Atos 1, 9. Vamos ler rapidamente, antes de nós começarmos a introduzirmos o nosso comentário. Vamos lermos João 3,16 ao 18. Vamos fazer um rápido versículo para que nós possamos entender. João 3,16 ao 18. Vamos lá, de maneira bem sucinta, de maneira bem rápida. Vamos ler esses dois versículos. João 3, capítulo 3, verso 16 ao 18. Verso 16 vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, vamos lá. Nós cremos no Senhor Jesus, mas eu gostaria de fazer uma diferença rápida que eu anotei aqui para nós escrevêssemos. Se você ver, Jesus, o Jesus Nazareno de Nazaré, e Jesus o Cristo. Jesus de Nazaré é o Jesus crucificado, é o homem crucificado. É o 100% homem. Aqui não há deidade, aqui é apenas humanidade. 100% homem. E vou provar o que eu estou falando. Jesus o Cristo, o ressuscitado. Agora aqui não há humanidade, aqui é deidade, aqui ele é um Deus. Aqui ele já tem seus status de Deus. E vamos provar isso. Como falar em Jesus? Para falarmos em Jesus, precisamos entender se estamos falando em Jesus de Nazaré, o homem de Jesus, o nascido de concepção virginal, o nascido de Maria, é Jesus de Nazaré. Ou se estamos falando de Jesus o Cristo, o ressuscitado, lá em Apocalipse vai se chamar o Cordeiro de Deus. Bom, por que eu estou falando que nós cremos e nós acreditamos e nós cremos que ele é Jesus o Cristo? Por que nós acreditamos que ele é Jesus o Cristo? E por que nós entendemos isso? Porque a Sagrada Escritura vai nos ensinar que ele é o Cristo, Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser Salvador do mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que no princípio era o verbo era, no princípio nós já lemos, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tal, tal. Mas no livro de Gênesis, que disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz é Jesus. Vai dizer no livro de Apocalipse que na Nova Jerusalém não haverá sol. O sol não alumiará, não precisará de sol, porque Jesus vai ser aquele que vai alumiar a cidade, porque ele é chamado o sol da justiça,
ou seja, ele é a luz. Jesus é a luz. Então Jesus, o Cristo, é a deidade, é o Deus, é aquela pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, o seu Espírito. Então Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Jesus o Cristo. Mas quando nós dizemos que cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que ele era 100% Deus e 100% homem, vamos rapidamente separar o 100% Deus do 100% homem. O 100% Deus, em primeiro lugar, é que nós cremos que ele, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele e para ele. Esse é o Jesus 100% Deus. Esse é o Jesus glorificado. Esse é o Jesus eternizado. Esse é o Jesus que está em glória e vive de glória. Esse é o Jesus que nele não há pecado, não há mancha, não há dolo, não há acusação, não há intento. Esse é o Jesus, o Cristo, que assenta à destra de Deus. Esse é Jesus, o Cristo, que intercede a Deus por nós. Esse é Jesus, o Cristo, que nele não há atributos humanos, digamos assim. Não é um Deus que hoje pode ser tentado. Jesus hoje ele não pode ser tentado. Jesus hoje ele não pode ser tentado, ele não pode ser levado a ser tentado porque ele é Jesus o Cristo hoje. Bom, antes de dizermos hoje, nesta época, quando falamos que cremos que ele é o 100% Deus, é quando dizemos que ele estava à destra de Deus e que à destra de Deus ele jamais poderia ser tentado, porque ele é Deus, ele faz parte de uma trindade ou de uma triunidade. Então esse é o Jesus, o 100% Deus, que nós acreditamos. Mas, quando ele despede da sua glória, quando ele vai se despir, vai deixar, vai tirar a sua glória, quando ele vai tirar a sua divindade para nascer no ventre de uma mulher, primeiro, porque um Deus, dotado de sua divindade, dotado de sua santidade, dotado de sua glória, ele não poderia nascer no ventre de uma mulher. Por quê? Porque o seu ventre não suportaria a sua glória. O ventre da mulher não suportaria a glória do Cristo, Jesus o Cristo. Então agora, quando Maria, ela se engravida, ou engravida-se por obra divina do Espírito Santo, agora não é mais Jesus o Cristo, agora é Jesus de Nazaré, agora é Jesus o homem. Então nasce Jesus de Nazaré. Vamos lá. Ele nasce, tentam matar, e vai tentando matar, e não consegue matar, e vai tentando, e não consegue. Tentam apedrejá-lo, dizem que ele expulsa demônio em nome do Belzebu, perseguem a Cristo. Esse é o Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que depois de ele jejumar 40 dias e 40 noites, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Primeiro ponto, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Segundo ponto, se ele vai ser tentado, ele não é 100% Deus. Porque se eu afirmar que Jesus aqui na terra, Jesus enquanto homem, Jesus quando andava com os homens, entre os homens e com os homens, quando ele andava entre os homens e com os homens, se ele fosse 100% Deus, ele não poderia ser tentado, porque Deus não pode ser tentado. Ele não poderia ser levado a ser tentado, porque se um ser espiritual, um ser na sua deidade, um ser na sua total santidade, não existe possibilidade de esse Deus pecar, desse Deus errar, desse Deus ceder. E a Bíblia vai dizer que ele é levado ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás, e ele é tentado em 3 atmosferas de tentações. A primeira tentação na sua necessidade básica, é porque ele teve fome. Se ele é tentado na sua necessidade básica, que ele teve fome, é mais uma prova que ele não é 100% Deus, porque Deus não precisa se alimentar. Aí você pode dizer, mas ele também era 100% homem. Sim, mas se ele fosse 100% homem, 100% Deus, responda-me uma coisa rápida. Qual seria a natureza que dominaria aquele corpo? Seria a natureza de Deus, a natureza de um Deus, ou seria a natureza de um homem? Se eu te disser que a natureza de um homem, em certo momento, prevalece a natureza de um Deus que há dentro de mim, eu logo vou dizer que a natureza do homem é capaz de ser maior que a natureza de Deus, porque em algum momento ela domina e torna-se mais forte que a natureza de Deus. Então, jamais a natureza do homem vai se tornar mais forte que a natureza de Deus.
Que a Bíblia vai dizer no livro de Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia, que a loucura de Deus ela é maior do que a sabedoria dos homens, que Deus pega um homem na sua própria estolice, na sua própria sabedoria, ponto. Então, se Deus ele é tentado, Jesus é tentado e teve fome, então o que está sendo tentado é quem? É Deus ou o homem? É o homem, porque Deus não pode sentir fome. Segunda tentação, não é na tentação, não há necessidade imediata. A segunda tentação de Jesus em mostrar a sua filiação. É mostrar na proteção de Deus. Jesus é tentado para fazer o quê? Lança-te daqui e dará ordem aos teus anjos para te guardarem todo o seu respeito. Se Jesus ele é 100% Deus nesse momento, ele não precisa de anjo, porque ele é maior que os anjos. Você já parou para refletir isso? Se Jesus, nesse momento, ele é Deus, ele tem a sua deidade dominando sobre ele, ele não precisa de homem, ele poderia lançar-se e não precisaria de anjos, perdão, porque os anjos não poderiam fazer porque ele é maior do que os anjos. Então, quando ele está sendo tentado, lança-te daqui, não está sendo tentado Deus, e sim um homem, porque ele não é Deus, ele é 100% homem e não pode ser 100% Deus. Na terceira atmosfera da tentação, entra no mundo espiritual. Se tu me adorares, certamente eu te darei todos os reinos, e junto dos reinos a glória. Como um Deus pode ser tentado, a receber domínio de homens. Como um Deus pode ser tentado a olhar para um reino e desejar esses reinos. Como um Deus pode ser tentado a olhar para esse mundo material e desejar a glória material. Não pode. Então, mais uma vez, é a prova que ele é o Jesus de Nazaré, é o homem que está sendo tentado. Então vamos lá. Primeiro eu creio que Jesus é o Cristo, é aquele que estava à destra de Deus, que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Eu creio nesse, o unigênito, o único gerado. Agora ele é 100% Deus. Desde o momento em que Maria engravida assim, em sua concepção virginal, ele já não é 100% Deus, ele é 100% homem. Não existe a possibilidade de ele ser 100% Deus, porque agora ele vai passar em meio a perseguições e tentações humanas. Jesus passa a necessidade de fome, é uma necessidade humana. Ele passa na tentação de demonstrar provisão de segurança divina. Segunda, ele passa na tentação de mostrar, de sofrer, de ver reinos e mostrar glórias de reino para um Deus. Então ele é 100% homem. Vamos lá rapidamente, porque precisamos caminhar para o fim. Jesus agora passa tudo isso, ele é levado ao Gólgota. Ele vai ser morto, morte de cruz. E ao morrer, morte de cruz, eu queria te fazer uma pergunta. Quem morreu na cruz? O Jesus de Nazaré ou Jesus o Cristo? O Jesus homem ou Jesus que tem a sua deidade? Ou aquele que é 100% Deus? Deixa-me falar uma coisa. Se você falar hoje que no momento da cruz Jesus era 100% homem e 100% Deus, eu vou te falar, se eu pensar assim, se você pensar assim, o sacrifício de Cristo não teria valor, porque se ele era 100% Deus, a deidade de Cristo aniquilaria as dores do seu corpo. A deidade de Cristo aniquilaria o sofrimento do próprio Cristo. Essa história que ele sofreu, essa história que ele sentiu dores, essa história que ele se sentiu abandonado, essa história que aconteceu um monte de coisa com ele, essa história que ele carregou a cruz e carregar aquela cruz foi algo difícil, tudo isso perde o valor. Por que tudo isso perde o valor? Porque Deus não sofre dores. Então, se Jesus é 100% Deus cravado no madeiro, então eu quero te dizer uma coisa, se você crê nisso, você está dizendo que você não acredita no sofrimento vicário do Cordeiro, que você não acredita que Jesus sofreu para resgatar a minha alma e a sua alma. Então ouça o que eu vou te dizer, na cruz não tinha Deus, na cruz tinha um homem. Na cruz não tinha Deus, na cruz tinha um homem. Era impossível na cruz existir um Deus, porque quem tinha que estar cravado no madeiro era um homem, porque ele precisava sentir dores, ele precisava sentir a agonia da morte. Vamos voltar rapidamente um pouquinho, quando ele entra no jardim para orar,
que ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus sente a ânsia da morte, Jesus sente medo da morte, Jesus percebe que vai sofrer dores e vai padecer sofrimento. Será que Deus tem alguém que está revestido de deidade, vai ter medo de morte? Como um Deus pode ter medo de morte se ele não conhece morte? Se um Deus não morre, se ele está na atmosfera eterna, se ele está na eternidade? Então, eu quero te dizer, aqui nós acreditamos no Jesus, o de Nazaré, o 100% homem. Agora, ele morre, ele desce às profundezas, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele torna a ser agora não Jesus de Nazaré, é Jesus o Cristo. Rapidamente, quando ele está lá dentro, que ele vai falar com os discípulos que tentam, primeiro, que ele está no caminho, que as mulheres encontram com ele, que tenta abraçar: não me toque, porque eu ainda não me apresentei ao meu Pai. Depois, quando está lá dentro, e Tomé está lá dentro, a Bíblia vai nos afirmar que aqueles homens estavam trancados em uma casa, em um quarto, e estavam todas as paredes fechadas, e agora ele não abre porta, agora ele não bate a porta, agora ele não pede para que a porta seja aberta, agora simplesmente ele passa pela parede, e quando ele passa pela parede, ele já não tem mais o corpo de homem, ele tem apenas forma de homem, apenas forma de um corpo terreno. Mas se ele era 100% homem, agora eu quero te perguntar, como ele conseguiu passar por uma parede? Faça-me um favor, olhe para a próxima parede que está na sua frente e atravesse ela para o outro lado, sem quebrar, sem derrubar e sem abrir buraco. Impossível, porque você é homem, e quando Deus passa, agora ele não é 100% homem, agora ele é 100% Deus. Agora ele está com a sua deidade, assumiu a sua deidade. Agora ele não é Jesus de Nazaré, agora ele é Jesus o Cristo. Bom, que o Espírito Santo fale melhor nos nossos corações. Depois estarei fazendo um videozinho melhor, porque esse está meio demorado, meio longo, mas estarei fazendo um vídeo melhor para explicarmos os outros pontos da nossa crença, dentro desse ponto que acreditamos que ele é Jesus Cristo, o único gerado, que morreu morte de cruz para perdoar os nossos pecados, que morreu morte de cruz para nos resgatar. Na sua morte, na morte de cruz, na morte vicária, ele perdoa os nossos pecados. Na morte vicária, ele nos resgata da maldição. Mas na sua ressurreição, quando ele vai ao céu, ele simplesmente, agora ele não nos resgata. Agora, quando ele ressuscita, não é para nos resgatar. Quando Jesus vai de assunto ao céu, não é mais para perdoar pecado, porque o que perdoa pecado é o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, não é para perdoar pecado, é para preparar lugar para mim e para você. A morte é para perdão e a ressurreição é para nos levar e nos garantir uma vida eterna com ele. Amém? Eu gostaria de te falar algo para nós encerrarmos esta noite, ou no horário que você estiver vendo esse vídeo. Jesus, o homem de Nazaré, perdoou os nossos pecados através do seu sangue derramado no madeiro. Jesus, o Cristo, o ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, ele não perdoa pecado, porque o de Nazaré já perdoou. Jesus, o Cristo, agora nos garante uma vida eterna. Sabe por quê? Se o diabo se arrepender hoje, e eu acredito que ele se arrepende, não existe perdão para ele, porque ele está no mundo da eternidade, porque ele é um espírito, e espírito não morre, e para obter perdão precisa ter derramamento de sangue. Quem poderia morrer para perdoar os pecados de Lúcifer? No mundo espiritual, na eternidade, não existe derramamento de sangue. Valoriza o sacrifício do Jesus de Nazaré. Valorize o Jesus de Nazaré que morreu por você. E dê glória a Jesus, o Cristo ressuscitado, porque esse vai nos garantir chegar aos céus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.